Nos anos 80, alguns carros brasileiros começaram a ganhar tecnologias que naquela época pareciam muito à frente do seu tempo. Um deles já calculava informações para o motorista. Outro tinha painel digital, televisão e até uma calculadora financeira. E um terceiro falava com quem estava dirigindo. O mais estranho é que eles não vieram de Detroit, Alemanha ou do Japão. Eles foram feitos aqui. E talvez você nunca tenha ouvido essa história. Em 1985, a Fiat colocou no mercado brasileiro o Premio. Por fora, parecia um carro comum. Mas havia algo diferente dentro dele. Um computador de bordo. Ele mostrava informações como consumo médio, velocidade média e autonomia. Hoje, isso parece banal. Naquela época, era uma novidade. O carro começava a informar ao motorista coisas que antes precisavam ser calculadas. Mas esse era apenas o começo. Enquanto o Premio colocava um computador em um carro de produção, alguém já estava imaginando algo muito mais ambicioso. Em 1984, a Volkswagen apresentou o Santana Tecno 2. E aquilo não parecia exatamente um carro, parecia uma previsão. Painel digital, computador de bordo, tração integral, televisão, até uma calculadora financeira fazia parte do projeto. Era como se alguém tivesse perguntado e se o carro pudesse fazer muito mais do que simplesmente levar você de um lugar para outro. O Tecno 2 não era um modelo vendido ao público, era um conceito. Mas mostrava até onde algumas pessoas imaginavam que o automóvel poderia chegar. E então apareceu uma empresa que levou essa ideia para uma direção tecnológica que, para aquela época, parecia impossível. A Miura. A marca brasileira já chamava atenção pelo desenho extravagante. Mas o que estava dentro daqueles carros era ainda mais curioso. Computador de bordo, sensores, painel eletrônico e uma das características mais famosas da marca, uma voz sintetizada capaz de falar com o motorista. Imagine entrar em um carro brasileiro dos anos 80, dar a partida, e o próprio carro começar a falar. Amarre o cinto de segurança. Solte o freio de mão. Hoje, isso parece normal. Naquela época, parecia ficção científica. A Miura não estava apenas tentando fazer um carro bonito, estava criando um automóvel diferente de praticamente tudo que existia por aqui. E é aqui que esses três carros começam a fazer sentido juntos. O Premio colocou um computador no carro. O Santana Tecno 2 imaginou um automóvel cheio de tecnologia, e a Miura levou algumas dessas ideias para carros que realmente circulavam pelas ruas. Eles não eram iguais, mas apontavam para a mesma direção. Só que existe uma pergunta. Se esse futuro estava começando a aparecer, por que ele não continuou? A resposta começa quando o próprio mercado brasileiro começou a mudar. O futuro custa caro, e, para uma pequena fabricante, boas ideias não eram suficientes. Era preciso sobreviver. A partir de 1990, o Brasil começou a abrir o mercado para os automóveis importados. E a comparação mudou. De um lado estavam os fabricantes nacionais, que durante anos trabalharam dentro de um mercado protegido. Do outro, começavam a chegar carros desenvolvidos por empresas com décadas de experiência e mercados muito maiores. Para os pequenos fabricantes brasileiros, a situação ficou ainda mais difícil. Em 1992, a produção da Miura chegou ao fim. Uma marca que passou anos tentando construir carros diferentes desapareceu. E não foi apenas ela. Aquele mundo dos pequenos fabricantes brasileiros de automóveis começou a desaparecer junto. Mas existe uma ironia nisso tudo. As ideias não desapareceram. O computador de bordo continuou, os painéis digitais voltaram, os sensores se multiplicaram, e aquela voz que parecia absurda nos anos 80, hoje está presente em praticamente qualquer carro moderno. O futuro chegou, só que chegou pelas mãos de uma indústria muito maior. Talvez seja justamente por isso que essa história tenha sido esquecida. Quando uma tecnologia se torna comum, ninguém mais lembra de quando ela parecia impossível. Hoje, um carro cheio de telas, sensores e sistemas eletrônicos parece algo natural, mas algumas dessas ideias já estavam aqui há mais de 40 anos, e algumas dessas experiências já estavam rodando pelas estradas brasileiras muito antes de parecerem normais. Agora eu quero saber, qual dessas tecnologias mais surpreende você? Escreva nos comentários. Porque talvez existam outras histórias brasileiras que ficaram para trás simplesmente porque quando o futuro chegou ninguém percebeu que ele já tinha começado. Nada é aleatório, tudo conecta.